numa tarde tão veloz, você passou num circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condução de conversar, convencer, de confessar, convencer. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido, mas à noite aumente a distância. Me perdi no teu caminho, te peguei falando sozinho, vivo sempre sem destino pra te encontrar, pra conversar, te convencer, confessar. Eu quero só você, eu quero só você, yeah, 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 yeah. Eu quero só você, yeah, 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 yeah. Eu quero só você. Eita, começar assim é bom, hein, Opa. Bino? Que bom tê-lo aqui de novo. Prazer todo meu, Valesca. Muito obrigado pelo convite. Voltando aqui outra vez de novo. Tem um trabalho autoral já, Tem também. mas tem um trabalho também com o pessoal da banda Rossi, Tem né? o pessoal da banda Rossi, que é o pessoal que tocou com Rossi, né? E a gente está tentando continuar, né? Levar esse legado de Reginaldo, para que ele não seja esquecido, né? Eu Sim. passei 14 anos aproximadamente tocando com ele, contrabaixo. E a gente está tentando, continuando essa história aí, tocando as músicas dele no show de 2 horas. Só sucesso Eu de Reginaldo. imagino, deve ser uma comoção fora do comum, né? Porque as Com pessoas, certeza. meu Deus do céu, Reginaldo Rossi, é Reginaldo Rossi, né? Reginaldo Rossi, eu sempre digo, vai ser o eterno rei do brega. Ele Vai que começou ser. essa história aí, né? É verdade, todo esse movimento. Bem-vindo mais uma vez Obrigado, aqui no Metrópolis, Valesca. tá? Obrigado, gente. Você do outro lado também, muito bem-vindo. O nosso Metrópolis Pernambuco começando. Eu estou recebendo também o Domingos Soares, que é diretor do espetáculo Bruxas de Salem, junto com o José Neto, que é ator, né, e presidente do grupo Célula de Teatro. Não conhecia essa parte sua não, viu? Mas enfim, vou falar com eles, está aqui, ó, As Bruxas de Salem. Eu já fiquei sabendo dessa peça há um tempo. Ano passado, não foi, Neto? Pega esse microfone. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Ano passado? Ano passado, a gente já se conhece, eu e Valesca, É. e aí ano passado a gente estava em ensaio da peça e ela ficou sabendo que iríamos estrear esse ano. Quanto tempo que essa peça demorou para ser montada? Rapaz, a gente está em processo de análise de texto, ensaio, já fazem 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então podem esperar ver uma qualidade cênica incrível. Incrível. Pois é. Domingos, tudo bom com você, querido? Bem-vindo aqui no Metrópolis também. Obrigado, Valesca. Bom dia a você e a todos. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Me Boa fala tarde. desse espetáculo. As Bruxas de Salem é um texto do norte-americano Arthur Miller. Arthur Foi Miller. escrito em 1953, Tá. no período em que os Estados Unidos estava vivendo uma turbulência em termos políticos, né? Era o período chamado de macartismo, onde vários intelectuais, artistas, líderes sindicais estavam sendo perseguidos pelo Senado americano, né? Pelo senador Joseph MacArthur. E as pessoas eram acusadas de práticas comunistas e muitas delas foram condenadas, e depois essas condenações, a maioria delas, foram revistas pela Suprema Corte. E Arthur Miller foi vítima dessa perseguição. Então ele achou isso muito parecido com um fato histórico que tinha acontecido nos Estados Unidos no século XVII, que é a história das Bruxas de Salem, que é muito conhecida mundialmente, inclusive tem versões cinematográficas dessa obra, né? E As Bruxas de Salem trata de uma atrocidade que foi praticada contra as pessoas inocentes. 150 pessoas foram processadas e presas na colônia de Massachusetts, nos Estados Unidos, na época da colonização, pelos ingleses. E dessas 150 pessoas, 19 foram enforcadas e uma pessoa foi morta por esmagamento. Depois se descobriu que não havia bruxaria nenhuma na história. As pessoas foram acusadas de prática de bruxaria e descobriu-se que se tratava de uma trama, de uma farsa, de outros interesses escusos que estavam por trás, mas como devolver a vida de 20 pessoas que foram sacrificadas. Um Então, tema bem atual, né? muito. Então isso traz muito, um tema que fala da histeria coletiva. As pessoas foram motivadas pelo fanatismo religioso dos puritanos na época,
por uma histeria coletiva, de repente umas meninas começaram a se sentir mal, e aí as outras começaram a imitar, e os pais de algumas dessas meninas que eram fazendeiros, que queriam tomar a fazenda do vizinho, incentivaram as filhas a apontar o vizinho como bruxo, e isso foi criando uma reação em cadeia. Ou seja, histeria coletiva baseada em dogma religioso, em fanatismo religioso. Fanatismo. Quando a gente toca num ponto sobre fanatismo, isso é muito delicado, né, também. E assim, de uma maneira que a gente fala, como é que a gente pode tirar isso? Porque a gente sempre fala, é como se fosse um telefone sem fio, né? Eu começo uma história, vou passando até chegar na última pessoa, para que ela realmente passe a primeira história que foi dita. Imagine isso em uma sociedade, em um grupo, disseminando histórias horrendas, histórias erradas, sem ter a comprovação de nada, né? E fazendo um estrago tão grande. Inclusive, com o advento das mídias sociais, né, em massa, da própria internet em si, hoje as pessoas falam coisas das outras. A fake news. A tal da fake news, que depois que se prova que isso foi uma fake news, já está devastada a imagem e a vida da pessoa. Tudo. Então isso é muito semelhante ao que aconteceu em Salem, em 1692. As pessoas foram acusadas de bruxaria sem praticar, bruxaria nenhuma, né? E aí depois, como devolver a vida das pessoas que foram sacrificadas? Como consertar isso tudo? Como consertar isso? Será que como é que eu peço desculpa, resolvo? E aí, como é que faz? Pois depois que se descobriu, o governo ainda reviu todas as condenações dos que estavam vivos, mas 20 tinham sido mortos, né? Então, assim, a fake news hoje, né, ela destrói a vida das pessoas, ela chega a matar, inclusive, porque tem pessoas que suicidam, ou tem pessoas que são assassinadas porque são apontadas por praticar isso ou aquilo. Verdade. Depois se descobre que não era verdade. Como é que é isso que vocês querem trazer até para os dias atuais? Isso fatalmente o público, quando vê um espetáculo desse tipo, ele faz uma analogia com o mundo atual, né? Ele faz uma analogia com esse fanatismo religioso que está se misturando com o poder político, que foi o ambiente que aconteceu em Salem em 1692. Ele vai fazer analogia com isso, com as pessoas taxarem outras disso ou daquilo, que tem feito isso ou aquilo, sem ter sido verdade, mas tendo devastado a vida das pessoas, né? Vão associar com o momento em que o país está vivendo, em que o mundo está vivendo. É verdade. Neto, diga aí, qual é o seu papel? Eu faço o John Proctor. Mas antes de falar do personagem, eu queria falar uma coisa. Isso não está distante da gente, do mundo de hoje. Eu não sei se vocês lembram, ano passado, teve uma notícia de uma mulher que foi acusada de bruxaria lá no Guarujá, em São Paulo, e ela foi apedrejada. Era uma farsa, uma inimiga vizinha acusou de bruxaria, isso foi tomando proporções enormes e ela foi apedrejada. Então, assim, não está distante da gente, não, isso. A nossa peça justamente traz uma reflexão. Você senta, você assiste, você vê um fato histórico, real, que aconteceu, e você reflete sobre o seu estar no mundo, o seu e o da sociedade inteira. Acho que nossa intenção maior é essa. É essa, concordo, é verdade. Exatamente. Total. Seu personagem, conte pra mim. Sobre o John Proctor, ele é um personagem muito conflituoso, digamos assim, né? Ele é um fazendeiro bruto. Ele é casado, tem 3 filhos, e ele se envolve com a empregada de sua casa naquela época, em um momento em que o adultério era crime. Ele se envolve com essa empregada porque a mulher se afastou, porque estava grávida, depois fica doente, e aí se envolve com ela e trai essa esposa. Essa menina que trabalhava na casa dele, a empregada, se apaixona por ele. Depois a esposa descobre e manda ela embora. Quando manda ela embora, ela entra nessa onda de acusação de bruxaria para usar isso contra a esposa. Acusar a esposa do John Proctor de bruxaria para ela morrer morrer. Mas são muitos assuntos atuais, gente. Apesar dessa história ter passado há tanto tempo, né? Quando você pensa e quando você retrata isso para os dias, chega a chocar, porque não muda. Não, são assuntos humanos, né? Envolve a psicologia humana, né? Nossa, como é difícil. E é triste falar sobre assuntos que são tão, né, dolorosos de você falar. Como é que a humanidade está se portando nos dias de hoje, né? Eu acho que a grande mensagem que fica quando alguém vê uma peça como essa é aquela frase célebre que ficou nos últimos
nos últimos meses. Ninguém solta a mão de ninguém, que isso se torne verdade. Porque, veja, quando você aceita uma atrocidade, ferir os direitos humanos do seu próximo, você está colocando os seus próprios direitos humanos em risco. Em risco, Porque verdade. na medida em que você não defende o próximo, provavelmente, se você estiver numa situação semelhante que a dele, talvez não tenha quem lhe defenda. Exato, exatamente. Então, assim, é importante que a humanidade aprenda, acorde, para não admitir, não aceitar a opressão, né? Não aceitar a atrocidade, o ferir o direito do São próximo. pessoas que a gente vê hoje, assim, pessoas com falta de amor mesmo dentro, sabe? De olhar o próximo e falar, e se colocar de repente naquela situação, né? De ser complacente com a outra pessoa. É cada vez mais que a gente passam os dias, que a gente vê notícias em telejornais, porque, minha gente, é uma coisa horrenda, né? A gente acha coisas assim absurdas, que faz, como é que isso está acontecendo? Mais né? de 300 anos Mais de e ela é 300 atualíssima. É triste a gente falar isso, O viu? público identifica uma semelhança enorme com vários fatos que aconteceram, estão acontecendo, né? Muito triste nesse sentido. Vocês estão lá para poder prestar um serviço, tentar fazer com que as pessoas pensem, saiam de lá refletindo e que melhorem também, né? Mas não é legal você estar pensando que isso existe nos dias atuais. Verdade. Tu sabe que tu mora no coração. Nossas conversas, não sei se você lembra, de antigamente era justamente nesse sobre tema, então. Era, exatamente. Imagine como Eu vou está dizer sendo. porque o quê, minha gente? Neto tem uma clínica de estética e eu Isso. fazia muitos procedimentos com o Neto. Então lá, Neto fazendo as massagens todas e falando, vê, Val, preste atenção. Eu falo, tô entendendo tudo. E um ano depois a gente tá falando sobre então isso. você imagina como está sendo bom de fazer, né? Dar a sua contribuição às pessoas refletirem Muito nesse bom. mundo que está bem perverso ultimamente. Arrasem, viu, minha gente? Obrigado. Muita merda pra vocês. Né? Olha só, tô aqui, bem Devinho. A gente vai pra intervalo. Bino, vamos cantando? Vamos lá? Vamos? Tô fazendo do rei Reginaldo Rossi aqui das Por Antigas. favor. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus, que eu te darei a minha vida. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo, o amor maior de todo mundo. E onde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. E quando meu amor de amor